Durante um briefing do Pentágono realizado ontem, 31 de março, o secretário de Guerra Pete Hegseth recusou-se a reafirmar o compromisso dos Estados Unidos com a defesa coletiva da OTAN, afirmando explicitamente que tal decisão caberia ao presidente Donald Trump, especialmente após aliados europeus terem se recusado a apoiar os Estados Unidos na guerra contra o Irã. Hegseth destacou que ao solicitar assistência adicional, ou mesmo acesso simples, bases e sobrevoos, os aliados respondiam com questionamentos, bloqueios ou hesitações, e que não se pode falar de uma aliança verdadeira quando países não estão dispostos a ficar ao lado dos Estados Unidos no momento de necessidade, deixando claro que Trump simplesmente apontava essa realidade e que a forma final dessa relação seria definida por ele. Essa postura extraordinária, dada a centralidade do princípio de defesa coletiva, do cerne da aliança formada em 1949 para contrabalancear ameaças soviéticas, expôs fissuras profundas na OTAN, com especialistas alertando que qualquer sinal de que os Estados Unidos poderiam não honrar compromissos em caso de ataque russo ou de outro adversário poderia enfraquecer gravemente a aliança, mesmo que Trump optasse por não se retirar completamente, o que exigiria a aprovação do Congresso. As tensões foram agravadas pela guerra no Irã, que intensificou divergências já existentes desde o início do segundo mandato de Donald Trump, incluindo revisões em relações comerciais de 2 trilhões de dólares e demanda por controle da Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, aliada da OTAN, além de preocupações europeias com os esforços de Trump para mediar o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia de forma favorável a Moscou. Diante desse cenário de recusa coletiva, membros da OTAN, como a Espanha, Itália e agora a Polônia, adotaram posições firmes que limitaram o apoio operacional americano, retirando o suporte logístico e proibindo o uso de recursos estratégicos por aeronaves dos Estados Unidos. A Espanha anunciou publicamente o fechamento de seu espaço aéreo para aviões americanos envolvidos em ataques contra o Irã, enquanto a Itália negou permissão para que as aeronaves militares dos Estados Unidos pousassem na base de Sigonella, na Sicília, antes de seguirem para o Oriente Médio. A Polônia, por sua vez, recusou de forma categórica o realocamento de sistemas antimísseis Patriot para o Oriente, com o ministro da Defesa Władysław Kosiniak declarando explicitamente que as baterias Patriot polonesas e seus armamentos servem para proteger os céus da Polônia e o flanco leste da OTAN, afirmando que nada mudaria nesse sentido e que não havia planos de deslocá-las para qualquer outro lugar, mesmo diante de um pedido informal dos Estados Unidos para o uso temporário de uma das baterias em meio à guerra contra o Irã. Essa recusa polonesa, alinhada às prioridades de defesa nacional e ao compromisso com a segurança do flanco oriental da aliança em face de ameaças russas, reforçou o padrão de hesitação entre aliados europeus, que priorizaram seus interesses estratégicos imediatos sobre o apoio direto às operações americanas e israelenses no conflito iraniano, ampliando o sentimento de isolamento percebido em Washington. Essa sequência de recusas por parte de aliados-chave levanta a possibilidade concreta de que Trump, ao final da guerra, opte por retirar os Estados Unidos da OTAN ou condicionar fortemente seu compromisso com a defesa coletiva, motivado pelo que ele próprio descreve como um abandono por parte dos europeus, que não estiveram ao lado dos Estados Unidos quando solicitados. Alguns especialistas como The Washington Post e o The Atlantic embasam essa avaliação ao destacar que Trump já indicou publicamente em declarações e postagens que os Estados Unidos não precisam mais da OTAN e que nunca precisaram, questionando se a aliança estaria disposta a retribuir o apoio americano, especialmente após rotular membros como covardes
por não se envolverem na reabertura do Estreito de Hormuz. Isso significa então que Trump começou o processo de saída da OTAN? Vamos entender essa questão crítica neste momento. Mas antes, peço gentilmente para apoiar o meu trabalho e temos duas opções. A primeira é comprando as camisetas diretamente de nossa loja pelo site reserva.inc/área militar ou contribuir diretamente com a nossa chave Pix, canal areamilitarov@gmail.com. Embora Trump tenha ameaçado repetidamente repensar o envolvimento americano e que possa usar a guerra no Irã como prova de que a aliança é unilateral, uma retirada formal enfrenta barreiras legais significativas, incluindo a exigência de aprovação de 2/3 do Senado ou de uma lei do Congresso, conforme estabelecido na Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2024. Além de um aviso de 1 ano previsto na própria Carta da OTAN, o que poderia desencadear uma crise constitucional e judicial. No entanto, fontes próximas à Casa Branca indicam que, mesmo sem uma saída completa, Trump poderia optar por enfraquecer o compromisso prático, como reduzir tropas americanas na Europa, condicionar a aplicação do artigo 5º ou priorizar acordos bilaterais, transformando o abandono percebido em justificativa estratégica para realinhar a política externa americana de forma mais isolacionista. Trump, então, deve aproveitar essa crise, especialmente se o conflito iraniano reforçar a narrativa de que os aliados europeus beneficiam-se da proteção americana sem reciprocidade, um ponto já observado e detalhado em vídeos aqui no canal, e que percebem as críticas como alavanca tática, mas alertam para riscos de erosão irreversível da aliança transatlântica. O próprio presidente Trump direcionou críticas diretas a aliados específicos em postagens na Truth Social, na terça-feira, enfatizando que os Estados Unidos não estariam mais disponíveis para ajudar aqueles que não corresponderam no momento crítico da guerra contra o Irã, e que tais nações deveriam aprender a lutar por si mesmas. O americano destacou a recusa da França em permitir o sobrevoo de aviões carregados com suprimentos militares destinados a Israel, afirmando que a França havia sido muito inútil em relação ao conflito e que os Estados Unidos lembrariam dessa postura, ao mesmo tempo em que cobrou do Reino Unido, que não se envolveu na decapitação do regime iraniano, uma ação decisiva para retomar o Estreito de Hormuz bloqueado pelo Irã, sugerindo que esses países comprassem combustível dos Estados Unidos ou reunissem coragem para tomar o estreito e garantir seu próprio petróleo, já que a parte difícil da operação contra o Irã havia sido concluída. Já Pete Hegseth fechou suas observações, reforçando essa mensagem em coletiva posterior, afirmando que outros países ao redor do mundo deveriam se preparar para atuar no corredor marítimo vital, mencionando explicitamente que não era apenas responsabilidade da Marinha Americana ou da Marinha Britânica, por exemplo. Poderia assumir papéis semelhantes, ecoando que os aliados precisavam prestar atenção às palavras de Trump sobre a necessidade de aprenderem a lutar por si próprios. Essa escalada retórica, que inclui o menosprezo inicial à previsão de duração da guerra em dias e a insistência em que os objetivos americanos estavam avançados independentemente de prazos exatos, ilustra como o sentimento de abandono por parte dos aliados europeus não apenas molda decisões imediatas sobre a OTAN, mas também redefine as expectativas americanas para o pós-guerra, priorizando uma abordagem onde os Estados Unidos não mais carreguem o fardo unilateral de segurança global sem reciprocidade clara dos membros da aliança da OTAN.